Bom, essa apresentação, ela destina-se a pacientes que têm interesse no tema de emagrecimento, entender mais sobre a obesidade e tem um foco na cirurgia bariátrica e metabólica. Uma breve apresentação, me chamo Dr. Daniel Bittar, sou médico, realizei residência médica em cirurgia em São Paulo, posteriormente realizei uma segunda especialização em cirurgia avançada, com enfoque em cirurgia bariátrica. Atualmente sou titulado do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Realizei uma especialização em nutrologia, sou nutrólogo pela Universidade Redentor do Rio de Janeiro e atualmente realizo um mestrado no estudo do diabetes e da cirurgia bariátrica e metabólica na Universidade Federal do Pará. O nosso tema hoje é obesidade, cirurgia bariátrica e metabólica. Então, o primeiro dado é sobre a obesidade. Hoje em dia, a obesidade é uma epidemia mundial. Nós temos uma estimativa aqui no Brasil. Nós temos 40 milhões de pessoas, de habitantes com obesidade. A obesidade é uma patologia, considerada uma doença, apresenta um CID, que é uma classificação de doenças com o código E66. E a obesidade ela é classificada como uma patologia que estabelece no organismo humano um processo inflamatório constante, de forma crônica. E o que seria essa inflamação? Essa revista americana famosa, Time, classificou essa inflamação como sendo um assassino secreto, ou seja, um assassino silencioso. É o que a gente chama de inflamação subclínica, é uma inflamação que a gente não sente no tato da pele, mas é uma inflamação que está acontecendo de forma constante na região endógena, na parte de dentro do nosso organismo. Para elucidar essa inflamação e a gente entender como ela ocorre, eu trouxe aqui a imagem de um adipócito, ou seja, de uma célula de gordura, que no organismo humano está em número muito aumentado na obesidade. E essas células de gordura elas funcionam como um sistema endócrino, produzindo diversos mediadores inflamatórios, sendo que os dois principais são as interleucinas e o fator de necrose tumoral. Essas proteínas inflamatórias é que vão ao longo do tempo causando danos no organismo e trazendo prejuízo. Hoje em dia a gente sabe que a obesidade está relacionada com alguns tipos de patologia. Um exemplo aí, número 1, diabetes tipo 2, que é a patologia que está diretamente relacionada com a obesidade. A diabetes tipo 2 tem como principal fator de risco a obesidade. Nós temos também a pressão alta, que é a hipertensão, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, a apneia do sono, e hoje em dia nós sabemos que a obesidade ela tem relação com câncer. Esse trabalho da Suécia trouxe essas informações agora em 2022, onde os pesquisadores na Europa acompanharam durante 31 anos 4.000 pacientes e a conclusão final do estudo foi publicada agora, no ano passado, e trouxe para a gente as informações que os pacientes, desses 4.000 pacientes que foram acompanhados, 2.000 não operaram de bariátrica e 2.000 operaram. Os pacientes que operaram de bariátrica tiveram uma sobrevida maior, tiveram controle de patologias também mais eficaz, e os pacientes que não operaram de cirurgia, eles tiveram uma incidência de câncer mais elevada. Cânceres como o de fígado, de pâncreas, endométrio, nas mulheres de mama, de bexiga, de esôfago. Então, a gente tem aí, hoje em dia, já 13 tipos de câncer bem relacionados já à obesidade. Então, a cirurgia bariátrica ela vem como também uma forma de prevenção, não só de patologias metabólicas, como também hoje em dia já bem estudado do câncer também. O diagnóstico de obesidade é feito através de principalmente do IMC, que a gente vai ver em seguida. Então, para ver o peso, a altura, são utilizadas balanças específicas. É realizada a medida da circunferência abdominal, exames de laboratório e também ultrassom de abdômen. O IMC é o índice de massa corporal. Hoje em dia ainda é a forma de classificação mais usada para obesidade. Então você pega o peso pela altura ao quadrado e aí você chega a uma determinação desse IMC.
E esse IMC, a classificação de obesidade grau 1, é o IMC entre 30 e 34,9. Nesse grau de obesidade, se o paciente tiver diabetes tipo 2 de difícil controle, hoje em dia já é autorizado pelo Conselho Federal de Medicina a realização da cirurgia bariátrica metabólica. A partir da obesidade grau 2, IMC 35 até 39,9, se o paciente tiver esse IMC com alguma patologia associada, um exemplo, hipertensão, apneia do sono, esteatose hepática, pedra na vesícula e também a diabetes tipo 2, já está autorizada a cirurgia. E a partir da obesidade grau 3, o IMC entre 40 e 49,9, obesidade mórbida, o paciente já está autorizado a fazer a cirurgia, mesmo que não tenha nenhuma patologia associada. A indicação da cirurgia bariátrica metabólica, que é algo muito perguntado, né? Quem é que pode realizar essa cirurgia? Então são pacientes que de praxe já tentaram emagrecer por métodos clínicos por um período de mais de 2 anos, têm idade entre 18 e 65 anos e possuem as características de peso, altura, que são do IMC, associadas às características citadas anteriormente. Eu gostaria de falar também sobre os avanços na cirurgia bariátrica. Esses avanços tornaram a cirurgia bariátrica e metabólica muito mais segura. Então, o primeiro item que eu queria citar são os protocolos institucionais, ou seja, os hospitais se tornaram instituições muito mais seguras na gestão. Então, os hospitais eles possuem núcleo de qualidades hospitalares, núcleo de segurança. Nos dias de cirurgia são realizados checklists de segurança cirúrgica no centro cirúrgico. Então, tudo isso tornou de forma institucional as empresas, os hospitais muito mais seguros. Então, é analisado as equipes que operam nas instituições, é analisado que materiais são utilizados. Então, isso torna, um primeiro ponto que torna a cirurgia hoje em dia muito segura. Nós temos modernizações do centro cirúrgico com equipamentos já muito mais modernos, equipamentos de cirurgia, equipamentos de anestesia. Na cidade onde a gente opera, que é Belém, hoje em dia a gente tem já hospitais com centro cirúrgico onde se realizam até cirurgias robóticas. A anestesia, hoje em dia, é uma anestesia muito segura. É uma anestesia realizada por profissionais habilitados em cirurgia bariátrica, sempre 2 anestesistas com seus auxiliares. Então, hoje em dia as anestesias também são muito seguras, com aparelhos de monitorização, capnografia, o que torna também o procedimento muito seguro. Equipe de cirurgia é algo muito importante da gente falar, porque talvez seja aí o que torna a cirurgia mais segura. Uma equipe que já opera junto há mais de 10 anos, que foi montada sob critérios de seleção para médicos que sejam especialistas em cirurgia. Hoje em dia nós somos praticamente 10 cirurgiões, e algo importante também é que durante a cirurgia bariátrica e metabólica você sempre vai estar operando com 3 membros da equipe. A cirurgia é sempre feita com 3 cirurgiões. Nós temos também a presença de instrumentadores profissionais. Nossos instrumentadores são todos enfermeiros ou biomédicos formados e com especialização em instrumentação cirúrgica. O início do pré-operatório para essa cirurgia inicia ali no consultório, com uma conversa, entendendo cada caso, entendendo a história de cada paciente, entendendo como iniciou o processo de obesidade, quais são os anseios do paciente, e dali é determinado os especialistas que cada paciente irá passar para se fazer uma análise do conjunto corpóreo para a cirurgia. Muitas das vezes você vai precisar que o paciente vá com psicólogo, com o pneumologista, e de praxe sempre com cardiologista e anestesista para análise. Os exames pré-operatórios são realizados de acordo com as necessidades de cada paciente, mas de praxe você vai fazer sempre exames de sangue, ultrassom, exames cardíacos, pulmonar, para saber se está tudo ok, para tornar a cirurgia sempre mais segura. E aqui nós vamos começar a iniciar falando, propriamente dito, sobre a cirurgia. Então a primeira pergunta é como é feita a cirurgia bariátrica. Como vocês podem ver aqui na imagem à direita, tem uma imagem de um
um paciente sendo com a cirurgia realizada de forma aberta, com corte, essa cirurgia ela praticamente não é mais executada, essa cirurgia em Belém nem no SUS mais ela é feita, tá? Todas as cirurgias são realizadas por videolaparoscopia, ou seja, não tem corte, são apenas punções milimétricas, tá? São 5 punções que a gente faz no paciente, todas de 10 milímetros e 5 milímetros. E como vocês podem ver na imagem à esquerda, a gente opera através de um set, né, um aparelho de videolaparoscopia moderno, com monitores, e a nossa equipe completa. Então a cirurgia hoje em dia é minimamente invasiva, sem corte, o que torna a cirurgia uma recuperação muito mais rápida e muito menos dolorosa. Então é um paciente que hoje em dia ele opera de manhã, à tarde ele já está caminhando no hospital, e no outro dia de manhã, mais de 90% dos nossos pacientes recebem alta em 24 horas. Então você opera no centro cirúrgico, do centro cirúrgico você já vai para o quarto, do quarto de tarde você já está andando e no outro dia de manhã você já vai de alta. Tá? Devido aos avanços da cirurgia e da anestesia, o paciente ele também vai ter ali uma recuperação muito boa, tá? Que a gente vai falar mais na frente sobre a alta do paciente. Falando propriamente dito sobre a técnica, existem 4 técnicas no Brasil que são autorizadas para cirurgia bariátrica e metabólica pelo Conselho Federal de Medicina. No país, 2 são muito prevalentes, o sleeve e o bypass. A que a nossa equipe mais opera é a cirurgia realizada pela técnica de bypass. Essa técnica ela já é executada e aperfeiçoada há mais de 50 anos. É uma das técnicas mais estudadas no mundo na cirurgia bariátrica, e ela é uma técnica realizada em 2 tempos. Nós temos um primeiro tempo onde a gente vai realizar uma diminuição no estômago através dos grampeadores, e esses grampeadores eu mostro ali na imagem à direita. Hoje em dia são grampeadores super modernos, grampeadores que na maioria das vezes são sempre de empresas de fora, ou seja, a maioria são da Alemanha, tá? Então são grampeadores que hoje em dia evoluíram muito em nível de segurança. Antigamente esses grampeadores, no início das cirurgias, eles tinham só uma linha de grampo. Hoje em dia eles já possuem 6 linhas de grampo, o que torna a cirurgia muito mais segura. Então, no primeiro tempo da cirurgia, nós vamos realizar uma diminuição do volume do estômago com 3 grampeamentos. Você faz um grampeamento, 2, 3. Isso faz aquela primeira parte ali em cima do estômago ficar menor, tá? É muito comum uma pergunta, quanto ficará menor o meu estômago, tá? Geralmente o estômago é diminuído em termos de 70%. Então imagine um estômago com volume ali de 100 ml, um exemplo, você passará a ter 30 ml, tá ok? Lembrando que no início você tem uma restrição, tem todo um protocolo nutricional para os primeiros dias, depois isso vai adaptando e geralmente com 30 dias de cirurgia, o paciente ele já começa a ter uma alimentação normal, lógico, com volume reduzido, tá? O segundo tempo da cirurgia consta em fazer um desvio no intestino, então nós temos ali em média 10 metros de intestino. Nós pegamos o primeiro metro de intestino, fazemos um corte e ligamos ele lá em cima no intestino, como no estômago, como vocês podem ver na imagem, tá? E aí o paciente ele passa a perder peso por 2 formas, tanto pela restrição do estômago quanto pelo desvio do intestino. Isso vai fazer com que o paciente, em média, perca em torno de 70 a 80% do seu excesso de peso já nos primeiros 6 meses, ok? Então, além da questão da perda de peso, esse desvio do intestino, ele também vai gerar para o paciente também diversos efeitos metabólicos benéficos, que é um dos temas mais estudados hoje na cirurgia bariátrica, que é um tema que eu estudo também no meu mestrado. Esses efeitos metabólicos, exemplo desse desvio do intestino, tem como um dos principais ser um efeito corretivo para o diabetes tipo 2, tá? Então geralmente é um paciente que, se ele for diabético e operar de cirurgia bariátrica e metabólica pela técnica de bypass, geralmente nos primeiros 2 a 3 dias
o paciente ele já diminui, às vezes já até deixa de tomar os remédios do diabetes, e isso por um longo período, tá? A alta dessa cirurgia, como eu já citei anteriormente, geralmente a nossa equipe ela dá alta para o paciente, mais de 90% dos casos. Nas primeiras 24 horas o paciente já recebe alta, ok? No outro dia de manhã, após a cirurgia, é feito um teste, tá? Você opera num dia, à tarde, como eu já havia comentado, o paciente já está liberado para caminhar no hospital. No outro dia de manhã, quando acorda, ele faz um teste com líquido, ou seja, toma ali em média 30 ml a cada 1 hora. E ao final da manhã, estando tudo ok, já recebe alta para casa. Os benefícios da cirurgia são inúmeros, como eu já citei anteriormente: prevenções de patologias, correções de problemas hormonais, respiratórios. Uma pergunta muito comum no consultório é se a cirurgia bariátrica metabólica ela é capaz de curar o diabetes tipo 2. Como eu conversei anteriormente, a técnica de bypass é uma técnica altamente metabólica e faz com que pacientes que tenham diabetes tipo 2 já nos primeiros dias de cirurgia não tomem mais, geralmente, tá? Ou diminuem ou até mesmo não tomam mais remédio para o diabetes, tá? Agora, lógico, a diabetes tipo 2 é uma doença muitas das vezes genética, crônica, e isso tem que ser muito bem explicado para o paciente, que a cirurgia ela controla essa patologia, tá? Falar em cura é difícil, mas a gente pode falar assim de um controle muito bem feito e que se o paciente no pós-operatório fizer tudo correto, os exercícios que são orientados, manter uma alimentação correta, tá? Tomar suas vitaminas, fizer tudo corretamente, você provavelmente vai ter um controle do diabetes por décadas e décadas, tá ok? Então, hoje em dia a gente sabe que quando o paciente tem obesidade e diabetes tipo 2, a cirurgia bariátrica e metabólica ela é a principal forma de tratamento e controle do diabetes, ok? Bom, nós temos inúmeros resultados. Esses resultados, é lógico, eles são autorizados por cada paciente, tá? O paciente ele também coloca os seus depoimentos, são resultados onde pacientes, a cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia que transforma a vida dos pacientes, é uma cirurgia que devolve para o paciente autoestima, devolve saúde, tá? Então é uma cirurgia que realmente os resultados são fantásticos, pacientes que perdem 40, 50 quilos. E como a gente também tem na nossa equipe, e eu também somos especialistas em nutrologia, nós acabamos trazendo para o paciente um pós-operatório diferente. Nós temos protocolos nutrológicos que fazem com que o paciente tenha mais performance, uma aparência boa, tá? Os suplementos, o protocolo a cada mês a mês ali, para que o paciente tenha, além da perda de peso, mais saúde também. Protocolos também de um resultado também muito bom, né? O que faz com que o paciente tenha uma autoestima melhor. Então a cirurgia realmente ela é transformadora, é uma cirurgia muito segura hoje em dia. Esses depoimentos e resultados também, muitas informações sobre a cirurgia estão no meu site www.drbitar.com.br. Eu espero que eu possa ter tirado todas as dúvidas e colocar mais uma vez que o ponto principal dessa cirurgia é a segurança, devolver para o paciente saúde, autoestima e levar todos os benefícios que a cirurgia bariátrica e metabólica possui. Desde já, obrigado.